Muitas vezes, durante uma entrevista, você tem pausas ou erros na fala que você quer eliminar. Uma opção é simplesmente cortar o erro e deixar um jump cut, ou seja, um pulo, um corte na sua imagem. Mas e se você quiser eliminar? E se você quiser esconder os jump cuts? No Final Cut é muito fácil fazer isso usando essa transição aqui. Eu tenho aqui essa entrevista, onde a entrevistada se enrola um pouquinho na hora de falar. Eu gostaria de comentar também que a entrevista ela possibilita o exercício daqueles alunos mais tímidos. Então a gente tem ali uma gaguejada. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha imagem. Vou passar aqui somente para áudio, para a gente poder ver as ondas. E eu vou cortar nesse trecho aqui, eu já coloquei marcadores aqui só para facilitar para mim, para mostrar para vocês. Então, uma das formas de você cortar é o atalho Command B. Command B aqui. Command B aqui. Eu poderia também apertar a tecla B e usar a ferramenta Blade de corte para cortar aqui. Pois bem, vou eliminar essa fala e aí eu vou ter um jump cut. Eu gostaria de comentar também que a entrevista ela possibilita o exercício daquele... Agora, para eliminar o corte, eu vou abrir aqui o meu browser de transições, vou vir aqui para Dissolves. Nessa categoria Dissolves eu vou ter a transição Flow, vou arrastar a Flow para cá, vou fechar aqui o meu browser de transições e repara que ele está pedindo render, está indicado aqui pedindo render. Se eu não trabalho com o meu render de background ligado, eu vou dar o atalho Ctrl R para renderizar esse trechinho, vou selecionar aqui a transição e vou dar Ctrl R. Já foi o render ali, então agora vamos assistir. Eu gostaria de comentar também que a entrevista ela possibilita o exercício daqueles alunos mais tímidos. Então, ficou bem razoável ali, tem uma balançadinha, tem um chicotezinho ali, mas passa batido esse corte ali na minha edição. Eu gostaria de comentar também que a entrevista ela possibilita o exercício daqueles alunos mais tímidos. Então, ali a gente conseguiu esconder bem aquele corte, aquele pulo, aquele jump cut que acontecia ali na entrevista. Agora, tem algumas regrinhas sobre o uso da transição Flow que são importantes da gente aprender. Primeiro, ela tem uma duração pré-definida de 6 frames e a Apple recomenda sempre usar nessa duração para evitar resultados esquisitos e resultados inesperados ali na hora que ele vai esconder o jump cut. Então, mesmo que você tenha um outro preset, a duração da sua transição esteja presetada para um outro valor, o Final Cut, nesse caso aqui, dessa transição, ele não respeita esse valor que você usa. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu der Command vírgula, eu abro aqui os meus settings, as minhas configurações, e se eu vier aqui em Editing, olha só, eu tenho a minha transição, as minhas transições por padrão, tem uma duração de 1 segundo. Então, qualquer tipo de transição que eu jogue na minha timeline vai respeitar esse 1 segundo. Com exceção da transição Flow, que ela tem que ficar em 6 frames para dar o resultado esperado que a gente quer. E um segundo detalhe aqui, se você não ficou satisfeito com o resultado da transição Flow no momento que você colocou, você pode ainda fazer um ajuste fino, sem mexer na duração naturalmente, mas você pode ajustar a posição dessa transição ali no seu vídeo para que ele tenha um outro resultado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu posso, por exemplo... Estou dando aqui Command mais para aproximar da transição. E quando eu clico aqui, olha, no meio da transição, repara que o meu cursor muda para esse filmezinho, um negativo, e eu consigo fazer um ajuste fino de posição. Eu posso mudar aqui a posição, e aí repara que vai aparecer novamente aqui o indicador de render. Eu posso clicar aqui e dar um Ctrl R para renderizar. E aí, se na primeira vez a minha transição não ficou tão boa, eu agora posso testar novamente e ver se dessa vez ele conseguiu ajustar naquele novo ponto, fazer melhor esse corte. E um terceiro detalhe aqui que é importante, quando você tem outros movimentos na tela, além do movimento sutil de cabeça e de boca, como, por exemplo, alguém que fala muito com as mãos e você precisa esconder o jump cut, essa transição Flow não é muito boa porque ela entrega que você está usando uma transição, né, por conta desse movimento amplo que está acontecendo ali. Então, dá uma olhada aqui. Eu tenho esse entrevistado, ele está falando bastante com as mãos e aí a transição não vai ficar 100%. Essa preparação, eu acho que ela é fundamental para que a entrevista flua e corra bem. Então, nesse caso, você pode esconder esse jump cut aí usando outros recursos, como ou você assume o jump cut, ou você pode botar uma imagem de cobertura, corta para uma pessoa que está olhando para ele, por exemplo, seria um recurso para a gente esconder esse jump cut.
E se você, em algum momento da sua edição, precisar usar muitas vezes a transição Flow, tem um macete aqui que é um atalho de teclado para você aplicar a transição Flow rapidamente, que é o seguinte, vamos criar o atalho de teclado. Eu vou abrir aqui o meu browser de transições, vou clicar aqui com o botão direito do meu mouse sobre a transição Flow e escolher aqui Make Default. A partir de agora, essa transição é a padrão. E aí, para eu aplicar a partir de agora essa transição, basta simplesmente selecionar o corte e dar o atalho Command T. Então, a partir daí, é só você selecionar corte e dar o Command T, que a transição já cai, e aí você vai repetindo esse processo ao longo aí da sua edição. E aqui tem mais conteúdo e dicas sobre edição de vídeo.